Olá, você! Seja bem-vindo ao tratamento espiritual da obsessão. 12 palavras amigas, encontrar Jesus. O ciclo das 12 palavras amigas é composto pelos temas Noite da Alma, definições de obsessão, sintomas da obsessão, tratamento, prece, caridade, o espírito de verdade, leis divinas, perseverança, liberdade, perdão e fé. Vem com a gente! Queridos irmãos e irmãs da Seara Espírita do Portal Francisco Cândido Xavier, aqui estamos reunidos e reunidas, para mais um momento de tratamento das nossas dores, aflições, dúvidas e sofrimento, através do nosso encontro com Jesus, para a nossa libertação interior. Sejam todos, todas muito bem-vindos ao nosso tratamento da obsessão. Lembrando as sábias palavras do nosso Mestre: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nesse momento tão especial e sagrado, pedimos o concurso da espiritualidade amiga para abrir nossos caminhos mentais, registrando aqui o que nos traz André Luiz em nossa apostila guia de tratamento. Abre aspas. A desobsessão exige um remédio moral específico, arejando os caminhos mentais em que nos cabe agir, imunizando-nos contra os perigos da alienação e estabelecendo vantagens ocultas em nós, para nós, em torno de nós, numa extensão que por enquanto não somos capazes de calcular. Através dela, desaparecem doenças fantasmas e empeços obscuros, insucessos, além de obtermos, com seu apoio espiritual mais amplo, horizontes ao entendimento da vida, a recursos morais inapreciáveis para agir diante do próximo com desapego e compreensão. Fecha aspas. Nos conectando nesse momento com as energias benfazejas dos missionários de luz aqui presentes, vamos nos sentar de forma bem confortável, respirando de forma lenta, profunda, pacificando nossos pensamentos, serenizando nossas emoções. Para a harmonização de nossos corações, da nossa alma e do nosso ambiente virtual de tratamento, nós faremos a leitura do livro Alma e Coração, que psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. A nossa leitura chama Na Sublime Iniciação. Quando Jesus nos convocou à perfeição, conhecia claramente a carga de falhas e deficiências de que estamos ainda debitados perante a contabilidade da vida. Urge, assim, penetrar o sentido de semelhante convite, aceitando de nossa parte a sublime iniciação. Na subida áspera em demanda aos valores eternos, as leis do universo não nos
reclamam qualquer ostentação de grandeza espiritual. Criaturas em laboriosa marcha na senda evolutiva, atendamos, desse modo, aos alicerces do aprendizado. Nas horas de crise, os estatutos divinos não nos rogam certidões de superioridade a raiarem pela indiferença, e sim que saibamos sofrê-las com reflexão e dignidade, assimilando os avisos da experiência. Renteando com injúrias e zombarias, as instruções do Senhor não exigem de nós a máscara da impassibilidade, e sim que as vençamos de ânimo forte, assimilando-lhes a passagem com a bênção da compreensão fraternal. Defrontados por tentações, a vida não espera que estejamos diante delas em regime de anestesia, e sim que busquemos neutralizá-las com paciência e coragem, entesourando os ensinos de que se façam mensageiras em nosso próprio favor. Desafiados pelas piores desilusões, não nos pedem os regulamentos da eternidade, qualquer testemunho de aridez moral, e sim que diligenciemos esquecê-las sem a menor manifestação de desânimo, abraçando mais as amplas demonstrações de serviço. Abstenhamo-nos de adornar a existência com expectações ilusórias. Somos criaturas humanas a caminho da sublimação necessária. E, nessa condição, errar e corrigir-nos para acertar sempre mais são impositivos de nosso roteiro. Conquanto, porém, permaneçamos convencidos de que não nos é possível envergar agora a túnica dos anjos, podemos e devemos matricular-nos na escola dos espíritos bons. Amados irmãos e irmãs, nos preparemos, pois, para a sublime iniciação do nosso processo de libertação. E aqui lembramos também das palavras do Espírito Amigo, através de Eliana dos Santos. Assim como será amado ao amar, assim como nasce a semente, se o semeador que saiu a semear realmente semear. Vou repetir. Assim como será amado ao amar, assim como nasce a semente, se o semeador que saiu a semear realmente semear. E fecha aspas, a 10ª palavra amiga de hoje será proferida pela nossa irmã, amiga, trabalhadora da nossa casa, Maria das Graças, que vai discorrer sobre liberdade. Ouçamos com o coração. Olá, Portal Francisco Cândido Xavier traz, mais uma vez, mais uma palavra amiga do tratamento das 12 palavras amigas, exercícios de amor, tratamento da obsessão. Hoje nós trataremos da 10ª palavra amiga, liberdade. Sejam todos bem-vindos e vamos discorrer um pouco o estudo desta palavra extremamente importante
como todas as outras, da libertação dos processos obsessivos. O roteiro de tratamento, nós trazemos o nosso livro guia, Desobsessão, Encontrar Jesus, do Espírito Amigo, Eliana dos Santos, e outras referências, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente as Leis Morais, a Gênese e o livro Joana de Ângeles Responde. Nos guiaram durante esse estudo para a palavra de hoje. Eu gostaria de trazer que obsessão é a ação persistente ou domínio que alguns espíritos possuem sobre certas pessoas, encarnadas ou não. Sueli Schubert nos traz aquelas possibilidades de obsessão entre os dois planos da vida, de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, e de desencarnado para encarnado e entre desencarnados. O processo obsessivo é praticado somente por espíritos inferiores que procuram dominar. Isso nos traz o livro Desobsessão, Encontrar Jesus, sobre o processo obsessivo. E o que nós fazemos durante o tratamento das 12 palavras amigas é exatamente a desobsessão, ou a libertação da obsessão. Além do trabalho feito aqui, no portal Francisco Cândido Xavier, é um trabalho contínuo que requer disciplina, renovação, estudo, busca da verdade e fé. Começamos, amigos, com as definições. O que é liberdade, que é a palavra de hoje? Afinal de contas, o que é isso? Fala-se tanto em liberdade, liberdade de pensar, liberdade de agir, liberdade de falar, liberdade de ir e vir. Afinal de contas, o que é esta liberdade e como é que nós podemos usar esta liberdade? Nós podemos usar indistintamente? Nós podemos usar a liberdade da forma como nós quisermos? Existe limite para essa liberdade? Como tudo, existe limite. E o limite, meus amigos, para a liberdade, e o limite, meus amigos, para a liberdade é a responsabilidade que está aqui dentro. Nós nascemos com um chip, nós nascemos programados com as leis divinas dentro do nosso coração, dentro do nosso pensamento. E nós precisamos fazer com que a responsabilidade seja o guia da nossa liberdade. Joana de Ângeles traz isto. Que tanto se fala na liberdade de pensar, agir e expressar. Agora, como é que a gente usa esta liberdade com responsabilidade? E o Livro dos Espíritos vem nos elucidar, na terceira parte das Leis Morais, tem um capítulo 10 dedicado à lei de liberdade. E Kardec fez algumas perguntas aos espíritos com relação à liberdade. Na questão 825, Kardec pergunta: haverá no mundo posições em que o homem poderá jactar-se de gozar de absoluta liberdade? Ou seja, tem algum lugar do mundo, alguma posição, onde o ser humano possa dizer que tem absoluta liberdade? Os espíritos responderam que não. Porque todos nós precisamos uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. Então, amigos, a liberdade total, absoluta e restrita não existe no planeta Terra. E Kardec, na questão seguinte, 825, ele perguntou assim: em que condição o homem poderia desfrutar a liberdade absoluta? Diante da negativa da primeira pergunta, Kardec teima e diz: mas em que condição nós poderemos desfrutar liberdade absoluta? E os espíritos respondem: somente na de eremita do deserto, porque desde que existam dois homens juntos, existem direitos a respeitar e nenhum deles tem mais liberdade absoluta.
Então, liberdade absoluta só vivendo sozinho, como eremita do deserto, longe de todos os outros. Porque se a gente estiver perto de um amigo, perto de outro ser humano, nós precisaremos dele. E aí, neste precisar relacionar-se com o outro, a própria relação coloca limites, coloca direitos e deveres, como todas as relações, que isso é positivo. Mas aí nós já não teremos a liberdade absoluta. Nós teremos a liberdade de ir até onde o outro permitir. A liberdade, meus irmãos, dizem os espíritos amigos, ela é relativa. E para progredir, de acordo com a lei da sociedade do Livro dos Espíritos, para progredir nós precisamos uns dos outros. E para vivermos bem em sociedade, é preciso que nós respeitemos o direito do outro. Qualquer prejuízo que nós provoquemos ao nosso irmão implicará numa responsabilidade. Os limites da liberdade é que orientam como devemos viver em sociedade. Para não errarmos, é preciso que nós sigamos o ensinamento de Jesus, conforme disse Mateus. Tudo o que vocês desejam que os outros façam a vocês, façam vocês também a eles. Este é o mandamento de Jesus, de fazer ao outro o que nós queremos que o outro nos faça. Kardec avança também no Livro dos Espíritos e pergunta: aonde está escrita a lei de Deus? Já que os Espíritos afirmam que nós nascemos com um chip instalado na nossa consciência, né? Então, Kardec perguntou, aonde é que está escrita a lei de Deus? E os Espíritos responderam exatamente isso, na consciência. Em A Gênese, capítulo 1, no item 56, Kardec traz: do ponto de vista moral, Deus outorgou ao homem um guia, que é a sua consciência, a dizer-lhes: não façais aos outros o que não gostaríeis que eles vos fizessem. É o que nos trouxe Mateus. Kardec trouxe através dos espíritos superiores, novamente em A Gênese. Então, do ponto de vista moral, nós não podemos fazer aos outros o que não gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Aí está o segredo da liberdade, meus amigos. A liberdade de pensamento com a consciência do bem e do mal. Esta consciência do bem e do mal é a consciência moral que vem impresso na nossa consciência. E ela faz com que nós ativemos o nosso livre-arbítrio. A liberdade, pois, é a junção, é a união do meu pensamento com o meu livre-arbítrio, a decisão que eu tomo baseado na consciência que eu tenho do que é bom e do que é ruim. Isso é o que a gente faz com que os crimes, os delitos sejam dolosos, com intenção, com intencionalidade, ou culposos, foi sem querer. Nós precisamos, dentro da doutrina espírita, para exercer a liberdade, trabalharmos a nossa consciência, pensar, refletir. Nós nascemos com o pensamento e este pensamento deve ser o nosso guia, através da consciência, de discernir o que é bom e o que não é bom, para gerar uma ação que será do meu livre-arbítrio. Aí implica a liberdade. O Livro dos Espíritos nos traz também, apesar da liberdade de pensamento ser ilimitada, no pensamento a gente não tem limite, é o único lugar que nós não temos limite. Apesar dessa liberdade de pensamento ser ilimitada, ela depende do grau de evolução dos espíritos, porque cada espírito tem a sua capacidade de irradiação e de discernimento. Esta é a consciência moral.
o nosso pensamento ele é livre, mas ele é limitado à nossa capacidade, à nossa evolução moral. Somente espíritos bastante evoluídos têm esta capacidade de irradiação do pensamento irrestrita. Jesus Cristo. Por isso a prece é tão importante. Quando a gente faz a prece, pensa em Jesus, imediatamente nós somos tomados pelo sentimento de fé, de confiança e de certeza de que Jesus está aqui. Jesus está comigo, eu não estou sozinho. É preciso que a gente fortaleça a prece, fortaleça a fé, para que o nosso pensamento também possa aumentar o seu grau de irradiação. E nós precisamos, meus amigos, trabalhar no sentido de que todo mundo precisa se libertar do processo obsessivo. Essa libertação do processo obsessivo passa pela libertação da escravidão pessoal de um ser por outro ser ou por ele mesmo. Muitas vezes as pessoas se colocam metas, se colocam pensamentos que são fixados e ela passa a ser aprisionada por este próprio pensamento que é dela. Isto é uma auto-obsessão. E é preciso que a pessoa possua meios de se libertar disso também. O obsessor, seja ele encarnado ou desencarnado, ele vive sob jugo do ódio, sob o comando da dilaceração afetiva. Vive encarcerado na solidão e buscando a escravidão através do sentimento de vingança. Isso é uma escravidão terrível para o obsessor. Ele não consegue deixar ir, deixar passar os sentimentos que o aprisionaram neste processo de sintonia cruel e perversa com outro ser, a quem ele obsedia. É preciso que ele também seja libertado. E vem a pergunta: existe liberdade total? Aí tem uma imagenzinha da web que diz: livre-se do que não te deixa ser livre. O processo obsessivo não deixa a pessoa ser livre, nem o obsessor, nem o obsediado. É por isso que é necessário fazermos este tratamento e é necessário que esse tratamento seja levado a sério para a libertação dos dois espíritos, obsessor e obsediado. Libertar é deixar ir. É livrar-se daquilo que não te deixa livre. Sair das prisões de infelicidade, sentir compaixão pelo outro, pelo obsessor e também por si mesmo, através da reforma íntima. A reforma íntima é um processo que é necessário ser feito por todos os espíritos encarnados. É um processo de autoconhecimento, é um processo de autoanálise e é um processo de esclarecimento de si mesmo e de libertação de algumas atitudes, de alguns sentimentos que aprisionam uma pessoa numa faixa vibratória inferior. Por isso é necessário a reforma íntima, por isso que a doutrina espírita sempre fala. É preciso o autoconhecimento para que todos nós possamos nos reformarmos intimamente, nos reformarmos profundamente para podermos caminhar no sentido do rumo do bem. Todos sabemos que a interação, a ligação com outro espírito acontece pela sintonia. A emissão de fluidos, pensamentos e sugestões é responsável por sintomas físicos no ser obsediado. Esses sintomas físicos chegam a ser tontura, dor no estômago, taquicardia, dores na coluna, dores insuportáveis, irregularidade do funcionamento dos intestinos,
pensamentos fixados na negatividade e sintomas de depressão. Processos depressivos, alguns deles são causados por processos obsessivos. Não queremos dizer, não queremos afirmar, até porque seria contra a doutrina espírita, que todos os processos de depressão são decorrentes de processos obsessivos. Não se trata disso. A depressão também é uma doença fisiológica e emocional e precisa ser cuidada cientificamente. Para isso existe médico, para isso existe psicólogo. O que estamos falando? Alguns processos, alguns episódios depressivos podem ser gerados, sim, por processos obsessivos terríveis. É preciso também cuidar do lado espiritual sem esquecer, jamais, o cuidado emocional e o cuidado físico através da ciência. E como é que as pessoas se libertam dos sintomas? Como é essa libertação daqueles sintomas físicos até? É quando acontece a libertação do outro. A libertação do obsessor e de tudo que reuniu o obsessor e o obsediado sob o mesmo teto, sob a mesma energia, sob a mesma sintonia. Quando a gente fala o mesmo teto, significa a mesma sintonia. Quando você desliga, desvincula, se liberta do obsessor, ao mesmo tempo ele também está se libertando deste processo obsessivo, desta sintonia que o fez ficar tão ligado, tão vinculado. E ao libertar, o obsediado e o obsessor também é libertado. Da mesma forma como será amado quando se ama. Assim como a semente nasce, se o semeador que saiu a semear realmente semear. É preciso que esta libertação aconteça nos dois polos do processo obsessivo. O obsessor, amigos, não é livre para seguir seu caminho, até que seja libertado pelo obsediado, até que seja libertado pela desvinculação fluídica, pela falta, até que seja rompido o processo de sinergia e de sintonia que existe entre obsessor e obsessor, até que seja rompido o processo de sintonia entre obsessor e obsediado. O obsessor está preso ao sentimento compulsivo de vingança e não sabe disso. O processo de desobsessão é o processo de aprendizagem de muitas outras referências para a vida e para pensar a vida. Como diz Paulo, na liberdade, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É preciso aí que a gente lembre daquela possibilidade obrigatória de que a liberdade é vinculada à responsabilidade. E esta responsabilidade vem do autoconhecimento, vem da análise e vem da medida entre o bem e o mal. Se for para fazer o mal para o outro, não faça. Se for para fazer o mal para você, também não faça. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Participar de uma festa, fazer algazarras, participar de excessos. É possível, pode até ser lícito, mas será que convém? O conveniente é cuidar de si, fisicamente, emocionalmente, moralmente, socialmente, para que nós façamos o caminho natural da evolução. Então, isso requer limite, requer o pensamento firme de que nem tudo convém.
embora seja lícito. E Jesus nos traz que é preciso que nós conheçamos a verdade para que, através dela, nós sejamos livres. Isso está em João. Que verdade é esta? A verdade de que o caminho do Cristo é o único caminho que nos leva à evolução espiritual. Isso é feito através de trabalho, de aproveitamento, bom aproveitamento da oportunidade da reencarnação que nós temos, através do conhecimento da doutrina espírita que nos leva à reflexão obrigatória sobre o que nós estamos fazendo aqui. Qual é o caminho que a gente precisa seguir para nós e para os outros? Que caminho é este? O que é preciso fazer? Que verdade é esta? A verdade está que nós precisamos seguir o caminho de Jesus Cristo. Ele nos deu a régua e o compasso de como se tornar um espírito bom. Nós precisamos aproveitar a sagrada oportunidade de reencarnação para cada vez mais nos aproximarmos da possibilidade de enxergar a verdade e seguir no caminho dela, para que um dia sejamos livres. Bittencourt Sampaio, um espírita que compôs, ele foi político, foi jurista e também compositor, ele, em uma carta para Chico Xavier, ele escreveu: o Cristo está no leme. Servindo-o infatigavelmente, repitamos, confortados e felizes: Jesus ontem, Jesus hoje, Jesus amanhã. Louvado seja o Cristo de Deus. Isto nos dá a chave para a liberdade, servindo infatigavelmente a Cristo. Esta é a libertação de todos os processos obsessivos. Que Jesus nos abençoe e fortaleça a nossa fé, hoje e por todo sempre. Fiquemos em paz. Muito obrigada. Querida Irmandade, agradecendo ao nosso amado Mestre Jesus pelos ensinamentos aqui apreendidos, agradecendo também pela oportunidade de realizarmos nossa libertação através da reforma íntima e das atitudes de amor. Convidamos, nesse momento, para mentalizarmos um lindo campo de girassóis dourados, sentindo a presença de luz dos mentores espirituais aqui presentes, que conduzem esse nosso trabalho, preparando-nos para receber nesse momento o passe magnético com as bênçãos de cura, de amor e de paz. Que Deus nos abençoe. Sala de passe virtual do Portal Francisco Cândido Xavier. Passe de desobsessão espiritual. O passe espírita é a transmissão de fluidos magnéticos emanados dos encarnados ou dos fluidos espirituais provenientes dos benfeitores das esferas cósmicas superiores, a quem dirigimos nossos pensamentos. Após acomodar-se de forma confortável, mentalize a sala de passe com gratidão e respeito, como se procede de forma presencial no centro espírita, sentindo em seu íntimo um ambiente de paz e amparo,
para a superação da perturbação mental e espiritual, por meio deste processo de tratamento com meditação íntima e amparo divino. Este passe irá conduzi-lo progressivamente ao rompimento de vínculos com os espíritos obsessores. Em silêncio, eleve seu pensamento a Deus e a Jesus, convicto de que será atendido em suas necessidades e rogativas, com a certeza plena de que poderá alcançar os benefícios advindos dos fluidos cósmico universal. Com a fé silenciosa da sua alma, peça a intercessão da espiritualidade amiga para a resolução do problema que o aflige. Procure retirar de sua mente quaisquer pensamentos negativos. Respire profundo e pausadamente, com calma e confiança. Depois de iniciado o passe, não pense mais nada. Procure apenas ouvir e focar somente nas palavras que serão proferidas. Divino Mestre Jesus, rogamos a Tua proteção para tão nobre e sagrado momento de conexão com Tuas salutares energias benfazejas, capazes de remover e dissipar todas as energias deletérias que se encontram em cada criatura dos dois planos da vida, neste instante conectadas. Que cada um possa mentalizar e sentir a presença amiga do Mestre Jesus e seus missionários, por meio das correntes de luzes que ora se formam em vibrações amorosas, suaves e coloridas, a nos envolver a todos. O passe será iniciado neste momento com a limpeza da alma, em nome de Deus Pai, momento em que serão retiradas todas as impurezas e larvas espirituais deixadas por espíritos obsessores, que potencializam os sentimentos de ódio, mágoas e culpas reprimidas através de aflições e estresses na vida presente. Sinta todos esses sentimentos deprimentes sendo retirados e levados de sua alma e dissipado pela luz, deixando seu coração suave e tranquilo, livre das amarras e perseguições. Agora limpo e higienizado espiritualmente, medite sobre a importância de permanecer nessa sintonia de libertação, livrando-se dos maus hábitos e dos sentimentos de vingança e medo. Procure manter-se confiante em Deus, a receber nesta hora o fortalecimento para as suas emoções, através dos fluidos que harmonizam, serenam e equilibram seu corpo mental, físico e espiritual, revitalizando-os e consolidando cada vez mais a sua fé. Perceba agora as energias de coragem e fortalecimento interior, emanadas pelas ondas mentais de tranquilidade e segurança, transmitidas pela equipe espiritual, carregadas de magnetismo de bem-estar, a nos preencher de generosidade e amor, recursos fundamentais para o exercício da prática do perdão. Experimente a força destas energias divinas a conceder-lhe confiança em si mesmo, dando-lhe a capacidade de controlar seus pensamentos e superar traumas num estado de plena paz de espírito. Agora, fortalecidos,
Pedimos ao Senhor da vida a ampliação das percepções das nossas mentes, a fim de buscarmos o entendimento sobre os ensinamentos do Mestre para a superação de nossas imperfeições e vícios, fomentando em nós a prática da caridade e amor ao próximo. O passe está sendo finalizado. Elevemos o pensamento de gratidão a Deus nosso Pai, ao Mestre Jesus e seus mensageiros, agradecendo pelas preces e orações a Ti dirigidas, tesouro da vida, como experiências e lições da caminhada. Com profunda gratidão a Jesus pelas bênçãos derramadas sobre cada um de nós para a libertação do nosso espírito, guardemos a certeza que Ele estará sempre ao nosso lado. Louvado sejas, Senhor.